no capítulo de número 29. Isaías 29, no versículo 13. Podem ficar assentados mesmo, por favor. Diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e, com a boca e os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Feche seus olhos e ore comigo neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, nós estamos aqui esta noite para aprender um pouco mais sobre a sua palavra, inclusive eu, Senhor. Eu preciso sair daqui edificado também, e que o Senhor possa falar ao meu coração também. Que nós possamos aqui estar refletindo sobre como é ser, meu Pai, um servo conforme o coração de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme o querer do Senhor, conforme a direção do Senhor. Ó Deus, me capacita a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração aos teus servos, e que mais uma vez o Senhor possa preparar os nossos corações como um terreno fértil para a tua preciosa semente. Fala conosco esta noite, nós precisamos da sua graça, do seu poder e da tua unção, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Servos segundo o coração de Deus. Se essa reflexão, essa mensagem que vamos ter aqui esta noite puder ter um tema, o tema provavelmente seria esse: homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, conforme o coração de Deus. Esse não é um adjetivo recente, essa não é uma qualidade recente, nós já ouvimos há muito tempo falar sobre essa característica de homens e mulheres segundo o coração de Deus e onde ele teve origem. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Esse texto ao qual nós fizemos aqui leitura, de Isaías, no capítulo 29, no versículo de número 13, nós vamos ver o Deus de Israel fazendo ali uma advertência gravíssima para aquela nação que estava vivendo de aparências. Ele é muito claro: olha, este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, ele vai reverberar, ele vai ecoar essa advertência já lá no Novo Testamento, lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 5, no versículo 15, versículo 8, ele vai falar justamente sobre isso, onde os homens e mulheres, e principalmente os homens e mulheres da lei, eles tinham ali criado preceitos, eles tinham criado as tradições, e pelas suas tradições eles estavam fazendo com que o povo se distanciasse da presença de Deus. Eles cumpriam a lei, eles cumpriam os regimentos da lei, eles cumpriam os rudimentos da lei, porque é isso que Paulo vai falar, os rudimentos. Eles cumpriam tudo, mas o coração deles estava distante de Deus. Isso fica bem evidente naquela parábola que Jesus faz entre o publicano e o homem da lei que estava lá no templo. Enquanto aquele que se achava totalmente correto, que se achava digno, chegou-se mais à frente, batia no peito e clamava e dizia: olha, eu faço tudo que a lei manda, eu cumpro todas as exigências, eu não sou como esse publicano que está aí atrás, eu cumpro todos os passos litúrgicos e cerimoniais. Enquanto isso, o publicano estava lá atrás e ele nem sequer levantava a sua cabeça, ousava levantar a sua cabeça e falava: olha, Senhor, tem de misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E é sobre isso que
Deus falou com Isaías e Jesus vai ecoar no Novo Testamento, nos chamando a atenção para sermos servos conforme o coração de Deus. E o que é ser um servo conforme o coração de Deus? O que é ser uma serva conforme o coração de Deus? Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de vontade, nós estamos falando de intimidade. Porque se o coração está falando de desejo, e eu vou ser alguém conforme o desejo de Deus, conforme o coração de Deus, conforme a orientação de Deus. Alguém que tem intimidade. Marido e mulher, hoje, principalmente aqueles que já têm um longo tempo vivendo juntos, muitas das vezes, só de olhar, o marido já sabe o que a mulher quer e vice-versa. Isso é intimidade. E por isso que Jesus ele vai nos chamar a sermos homens e mulheres conforme o coração de Deus. Mas, como eu disse, nós conhecemos esse termo atribuído a um certo indivíduo, a um certo personagem bíblico chamado Davi. E nós vamos saber o porquê que ele recebeu essa alcunha, porquê que ele recebe esse adjetivo, porquê que ele recebe essa qualidade. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13 e 14, nós vamos ver que Samuel, ele tinha dado instruções muito claras para Saul. Ele falou, olha, nós vamos pelejar, mas você aguarda, porque tem que apresentar o sacrifício, tem que apresentar a oferta ao Senhor antes de vocês irem para a peleja. Ele sabia o que era certo, ele não podia atropelar. Só que os soldados, o exército começou a ficar meio preocupado, começou a se dispersar, e Samuel não chegava, e o rei Saul, ele começou a ficar preocupado, ele falou, poxa, o meu exército vai me abandonar, vai me deixar, e como que eu vou pelejar? Ele pega o sacrifício e fala, quer saber, me dá esse sacrifício aí, eu vou apresentar aqui, nós vamos pelejar contra o Senhor, nós vamos pelejar com o Senhor. E ele vai, e na hora que ele termina de apresentar o sacrifício, quem chega? Samuel. Samuel chega e fala, Saul, por que você fez isso? Você é rei, você não é sacerdote. Era papel do sacerdote apresentar o sacrifício. Então ele atropela, porque ele temeu. E Samuel vira para Saul e diz assim, olha, procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E o resto da história nós já sabemos. Deus, ele desiste de Saul, né? Ele não quer ele mais, embora depois ele ainda vai dar a ele uma outra oportunidade naquela situação lá dos amalequitas, quando ele manda com que Saul destruísse todos os amalequitas, e Saul ele vacila novamente, ele tropeça novamente, e aí Deus fala, olha, chega, acabou. E aí ele manda Samuel ir lá ungir Davi como rei. Então aqui Deus manda Samuel falar com ele, olha, Deus não te quer mais como rei, como líder do seu povo, como capitão do seu povo. Ele vai buscar para si um homem conforme o seu coração. E esse homem, conforme o seu coração, foi Davi. E por isso que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E em cima desse exemplo, embora nós não vamos nos ater a ele, é que eu quero convidar vocês a refletir como nós podemos nos aproximar o máximo de homens e mulheres conforme o coração de Deus. Eu quero que vocês fixem 5, não são somente 5, mas nós vamos nos ater hoje a 5 características
de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva, conforme o coração de Deus. E a primeira delas, um homem e uma mulher conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus, é alguém que crê, é alguém que tem fé. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que nós vamos ter um relacionamento com um ser tão grandioso se nós não crermos que Ele existe, se nós não crermos que Ele pode fazer? Falávamos aqui na quarta-feira sobre algumas características de Deus no estudo bíblico, e uma delas é que Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor. Mas para Ele prover, eu tenho que crer. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. São discursos lindos, bonitos, palavras preciosas, mas se nós não colocarmos isso em prática, de nada serve. Então eu tenho que realmente crer. Para eu ser um homem, uma mulher conforme o coração de Deus, eu tenho que realmente confiar no Senhor. Assim como Pedro, quando ouve Jesus falar assim, olha, vem Pedro. E Pedro coloca o pé para fora do barco e Pedro começa a caminhar por cima das águas. Ah, mas Antônio, Pedro afundou, não interessa, ele andou sobre as águas. Porque ele é falho como nós. Por isso ele temeu as ondas. Eu quero chamar a sua atenção para nós nos atermos à condição que Pedro teve de caminhar sobre as águas. Mas ele só conseguiu caminhar sobre as águas porque ele confiou. Ele fala assim, Senhor, ordena que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus fala, Pedro, vem. E Pedro caminhou. Então, um homem, uma mulher conforme o coração de Deus, ele precisa confiar, ele precisa crer, ele precisa acreditar. A palavra de Deus, ela narra a história de 3 homens. Seus nomes são Ananias, Misael e Azarias. Talvez você não os conheça por esse nome. Esses são seus nomes originais, os nomes israelitas, os nomes hebreus, tá? Só que quando eles chegam lá na Babilônia, eles recebem 3 novos nomes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles já tinham perdido tanta coisa. Eles já não estavam mais na sua nação, não estavam mais próximos do templo, não estavam próximos dos seus amigos, não estavam próximos dos seus familiares, mas eles não perderam a fé. Nabucodonosor faz todo um evento grandioso, né, para que todos pudessem ali adorar a estátua de ouro que ele tinha levantado. E fala, olha, aquele que não, no tocar da trombeta, não se prostrar diante da estátua, será lançado na fornalha de fogo. Mas aqueles homens, eles não perderam a sua fé, guarde isso. Eles não perderam a sua fé. Eles sabiam no Deus ao qual eles estavam crendo. Eles não se preocuparam com as circunstâncias. Tanto é que eles chegam ao ponto de responder ao rei. O rei fala assim, olha, e agora, ó, a fornalha está acesa aí, vocês não quiseram se prostrar, eu quero ver quem é esse Deus que vai tirar vocês da minha mão. A fornalha está aí, ó, 7 vezes aquecida. E eles respondem, olha, rei, nós não temos que te responder sobre este negócio, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E a conclusão dessa história, nós já sabemos. Como Deus maravilhosamente livra aqueles homens da fornalha de fogo. Eles são lançados lá dentro e nada lhes acontece. Eles saem de lá inteiros, íntegros, em perfeito estado, em perfeita condição. Mas isso só foi possível porque eles acreditaram. Um homem contemporâneo desses 3, provavelmente eram amigos, outro, Daniel. Quando falamos de Daniel, nós nos preocupamos apenas em atentar só para a questão da cova dos leões, mas a história de Daniel, ela vai muito além da cova dos leões. Ele viveu durante o reinado de 3 ou 4, se eu não me engano, reis babilônicos e medos, e foi conselheiro de muitos deles.
Mas em nenhum desses momentos ele abdicou ou abriu mão da sua fé. Ele sabia em quem ele cria. Tanto é que quando ele fazia alguma interpretação, ele vai dizer, olha, não, mas é Deus quem faz. Então vai muito além da cova dos leões, porque ele confiava que Deus poderia fazer. E a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, ela vai relatar homens e mulheres segundo o coração de Deus que creram, que tiveram fé. Então nós, para podermos ser crentes segundo o coração de Deus, nós precisamos confiar, mas não confiar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu sei que vai acontecer. É termos certeza que realmente se trata de algo da parte do Senhor, que Deus falou e ministrou aos nossos corações, e confiarmos nisso. Que quando nós recorremos a Ele, Ele não vai deixar faltar, Ele vai fazer acontecer. Isso é ser um homem e uma mulher conforme o coração de Deus. Isso é ser um homem e uma mulher conforme o coração de Deus. Então, a primeira característica que falaremos aqui esta noite é alguém que crê. É alguém que tem fé. Segunda característica. Homens e mulheres segundo o coração de Deus são tementes e obedientes à vontade do Senhor. Falávamos aqui sobre Saul, que em duas circunstâncias ele deixou de ter o seu filho que continuasse sua dinastia no reino de Israel. Ele conseguiu concluir a sua vida como rei de Israel, mas o seu filho não deu continuidade à sua linhagem. Foi passado a Davi, porque ele desobedeceu, porque ele não temeu ao Senhor. Ele, na sua conversa com Samuel, naquela situação que eu disse para vocês de sacrifício, ele fala, olha, não, eu apresentei aqui a oferta, eu ofertei ao Senhor. Samuel vai dizer, olha, meu filho, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem por acaso o Senhor mais prazer em sangue de animais do que se faça a sua vontade? Mas nós obedecemos, não por acaso, nós obedecemos porque nós o tememos. Nós obedecemos porque nós somos submissos à sua vontade, porque nós acreditamos que Ele tem todo o poder. Por isso nós submetemos à sua vontade. Quando falamos de temer ao Senhor, nós não estamos falando de medo, nós estamos falando de respeito. Nós estamos falando de alguém que tem autoridade. E por isso eu me sujeito à sua vontade. Por isso que pessoas, segundo o coração de Deus, temem ao Senhor. Por isso pessoas, segundo o coração de Deus, respeitam a sua vontade, respeitam as suas diretrizes. Quando eu vou tomar uma determinada decisão na minha vida, eu tenho que consultar ao Senhor. Eu preciso consultar a Deus para saber qual é a sua vontade. Porque se a gente pega, decide, vai e faz, e depois dá errado, a gente vai e volta ao Senhor. Senhor, me ajuda. Ele é misericordioso. Se nós nos arrependemos, Ele vai nos ajudar. Mas precisávamos arcar com o prejuízo, às vezes espiritual, de todas as coisas que às vezes fazemos por não obedecermos, por não sermos tementes, por não sermos submissos à vontade do Senhor. Deus está falando com o Espírito, está falando através do Espírito aos nossos corações, falando, não vai, não faz, ou vá, faça. E a gente está, não, eu não vou, eu vou. E aí depois, o Senhor me ajuda. Mas, Antônio, às vezes é difícil ouvir o que Deus está falando conosco. Isso, a gente precisa estar atento com relação a isso, porque nós temos o hábito de sermos péssimos ouvintes, principalmente quando se tratam das coisas do Senhor. E por isso precisamos conhecer a sua palavra, porque Deus não vai querer nada para a nossa vida que seja diferente da sua palavra. Então, o primeiro passo para eu conhecer melhor a vontade de Deus para a minha vida é conhecer a sua palavra. O segundo passo para eu ser mais submisso a Deus e me sujeitar à vontade do Senhor verdadeiramente é dar espaço para a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele vem e fica assim, poxa, não vai, não faz, ou vai, faz. Só você olhar para Paulo, por exemplo, olha só.
Paulo estava querendo evangelizar, ele não estava querendo nem resolver outras coisas, não, queria pregar a palavra. O Espírito não deixou ele ir para aquele lugar, porque ele tinha uma missão para ele em outro lugar. E direciona ele ali através de sonho. E aí ele entende, poxa, o Espírito que não quer me deixar eu passar para lá, eu preciso ir para lá. E quando ele chega lá, vocês peguem o livro de Atos para poder ler depois, vocês vão ver as coisas maravilhosas que o Espírito Santo de Deus faz, nesse novo destino ao qual Paulo foi orientado aí. Então, por isso que é importante nós termos essa sensibilidade espiritual. E como o Antônio, eu consigo adquirir essa sensibilidade espiritual? Relacionamento. E voltamos lá no início, intimidade com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais claro fica a mensagem. Mais translúcida fica a mensagem. Mais fácil de se compreender. Então, eu preciso ir me achegando a Deus. Eu preciso ir me achegando. Aleluias. Então, segunda característica é alguém que teme a Deus. Terceira, é alguém que é sincero na sua adoração. Jesus, ele falou sobre isso, reforçando o que foi dito lá em Isaías 29. Esses homens se aproximam de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a adoração sincera, as criancinhas, porque não tem interesse, não tem outros objetivos escusos, objetivos adversos. Talvez eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou tocando um instrumento, eu estou fazendo uma coreografia, eu estou dando uma aula, mas o meu coração está totalmente distante do Senhor. Eu estou apenas cumprindo o rito, a parte externa. E às vezes está lindo, está maravilhoso. Mas, individualmente falando, se isso não agregar valor para o meu relacionamento com Deus, para a minha intimidade com Deus, de nada vai servir. Jesus, ele falou com os fariseus: olha, vocês estão fazendo os homens pecar por causa da vossa tradição, porque a tradição estava tendo mais importância que a lei de Deus, que a vontade de Deus. Para a gente poder entender hoje, por exemplo, essa questão de usos e costumes, roupas e vestes, como se isso fosse mais importante que o não matar, que o não mentir, que o não adulterar, só para a gente poder entender. E não é. Não é. Isso é só um uso e costume. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. E a nossa adoração, ela tem que ser com integridade, ela tem que ser com sinceridade. Por isso Jesus, ele diz: da boca dos pequeninos alcancei o perfeito louvor. Você já viu criança sem falar com uma outra criança? Eles brigam aqui, daqui 5 minutos, estão brincando de novo. Ah, quebrou o carrinho, daqui a pouco está brincando de novo. Por quê? Não enraiza no coração, não guarda no coração. E por isso que ele está falando aqui: bem-aventurados os limpos de coração. Isso é muito importante. Porque como que eu vou desenvolver um relacionamento com Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo desenvolver com o meu irmão, com a minha irmã, que eu vejo? Então vai muito mais, vai além de tudo isso que a gente faz aqui. Isso aqui é primordial, isso aqui é interessantíssimo, é fundamental, é a nossa adoração que estamos apresentando a Deus. Mas antes dela acontecer, tem que acontecer aqui, ó, dentro. Quando falamos de coração, lembram-se, nós falamos sentimento, nós estamos falando da alma, nós estamos falando de quem eu sou. O meu interior, ele tem que pulsar, pulsar, pulsar. Intimidade com Deus. Então, um homem e uma mulher, conforme o coração de Deus, ele apresenta sinceridade na sua adoração, sinceridade nas suas palavras, sinceridade em tudo aquilo que ele apresenta diante de Deus e também
diante dos homens, diante do seu próximo. Um homem e mulher, conforme o coração de Deus, é alguém que não é perfeito. Vou repetir. Você não precisa ser perfeito para poder ser um homem e uma mulher conforme o coração de Deus, porque se olharmos para aquele que deu origem a este adjetivo, ele não foi perfeito. Davi não foi perfeito. E nós também não o seremos, porque perfeito é somente o Senhor Deus. Então, você vai errar, eu cometi meus erros, vocês vão cometer os erros de vocês, eu vou cometer erros ainda, mas nós não podemos nos acostumar com os nossos erros e não nos consertarmos dos nossos erros. Nós precisamos aprender com eles. Quantas vezes Davi adulterou na vida? Quantas vezes? Uma. Batseba. Você não vê ele fazer isso de novo. Quantas vezes Davi contou o povo fazendo um censo que não era autorizado por Deus? Mas ele fez. Mas ele aprendeu com os seus erros. Tanto é que no Salmo 51, que é uma resposta à possibilidade de Davi ser tirado da presença de Deus, ele fala: olha, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Ele tinha medo de ficar longe da presença do Senhor. Assim nós devemos ser também. Nós não podemos deixar as nossas falhas, os nossos delitos, as nossas dificuldades nos manter distantes de Deus. Poxa, eu errei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor Deus, eu falhei mesmo. Eu não quero cometer mais este erro, Senhor Deus. Me ajuda a melhorar. E assim a gente vai a nossa caminhada, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e hoje eu tenho que ser pior do que amanhã. Amanhã eu tenho que estar melhor do que eu estou hoje. Mas quando nós falamos de perfeição, cai como uma luva nas nossas vidas. Poxa, realmente, Antônio, eu não sou perfeito. Deus, eu sei que Ele entende isso e vai me ajudar a melhorar. Só que quando nós falamos de perfeição, nós não podemos aplicar essa questão da não perfeição somente a mim. Eu tenho que aplicar ao meu próximo também. Porque às vezes a gente faz uma cobrança tão forte no nosso irmão, na nossa irmã. Irmão, irmã, por que você fez isso? A gente não dá uma chance, a gente não dá uma oportunidade. Mas assim como eu não sou perfeito, meu irmão também não é. Já diz a palavra, com que a medida que você medir, vos medirão a vós. Então nós precisamos ser mais empáticos com as pessoas, ter mais empatia, nos colocarmos nos lugares dos outros. Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então não interessa o que o seu próximo fez. Se ele te pediu ajuda, ajuda com o que você puder. Não estou falando só de físico, não, de ajuda material, não. Às vezes é uma palavra, às vezes é um apoio. Porque ele também não é perfeito. Ele falhou, ele errou, assim como eu vou errar, assim como eu vou falhar. E vai ser assim até Jesus voltar, quando Ele vai transformar os nossos corpos corruptíveis em incorruptíveis. Nós seremos transformados, e assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Mas ainda não é assim. Então, vamos ser mais empáticos. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, se coloca no lugar do próximo. Porque assim como eu também sou imperfeito, o meu próximo também é. Jesus, mais uma vez, ele vai dizer, olha, você enxerga o cisco pequenininho lá no olho do teu próximo e não vê o travessão que está no teu, a trave que está no teu.
falando justamente sobre isso. Nós precisamos ter mais empatia, mais amor ao próximo. Errou, meu amigo? O que você precisa para poder... Vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos correr atrás, eu vou te ajudar, eu estou contigo. Porque a gente é um só, a gente é o mesmo corpo, a gente faz parte do mesmo organismo, o qual cabeça é Cristo. Estou contigo. Não desiste, não. Porque para condenar já tem muita gente. Para acusar e apontar dedo já tem muita gente. Então a gente precisa fazer o que Jesus nos ensinou a fazer, que é a diferença. Eu estou orando por você. Eu sei que você falhou, eu sei que você tropeçou, mas eu estou contigo. Eu creio que o Senhor Jesus vai te ajudar nessa caminhada. E por fim, homens e mulheres segundo o coração de Deus, eles são dependentes de Deus. Se você pegar o livro de Êxodo, se a gente se colocar no lugar de Moisés, certamente a gente teria uma facilidade muito grande de falar assim, poxa, por que Moisés não desistiu? A Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, porque tinha que ser, porque o povo era um povo de dura cerviz, que murmurava de quase tudo, que reclamava de quase tudo e nada estava bom. Moisés estava ali, pleno e dependente de Deus. E aí teve uma vez que o povo, eles tinham murmurado tanto contra Deus. Deus falou com Moisés, falou assim, olha Moisés, eu não vou poder subir no meio desse povo, esse povo é um povo de dura cerviz, murmura demais, peca demais, transgride demais, se eu subir no meio deles, eu vou ter que matar eles. Eu vou enviar meu anjo. E aí Moisés, nesse momento, ele não fala nada. Ele fala, olha gente, ele recebe a mensagem do Senhor e leva para o povo e fala, olha, o Senhor Deus falou isso aqui. Vocês estão vendo a condição que a gente chegou? Deus, ele está dizendo que vai deixar de caminhar conosco por causa da nossa dureza de coração. E ali o povo se arrepende, o povo se contrista e tende a consertar os seus caminhos. E aí Moisés volta para falar com Deus de novo. Ele fala, olha, Senhor, é o seguinte, se o Senhor não for no nosso meio, o que vai ser de nós? Nós não podemos ir a lugar nenhum se o Senhor não estiver conosco. Onde iremos sem o Senhor? O Senhor tem que vir no nosso meio, Senhor Deus. E aí Deus, ele conversa ali com Moisés e continua. E da mesma forma que Jesus falando com Pedro, Jesus transmitindo ali algumas palavras mais severas ou mais duras, e alguns do povo começam a abandonar, ele vira para Pedro e fala assim, olha, vocês vão querer ir embora também? Aí Pedro fala, para onde iremos, Senhor Deus, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que isso representa? Isso representa dependência. Vou repetir, isto representa dependência. Então não existe cristianismo fora de Cristo. Não existe relacionamento com Deus fora de Deus. É dependência. Eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar enxertado, eu tenho que estar ligado à cabeça que é Cristo. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ainda no seu exemplar sermão do monte, Jesus ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Aleluia. Porque eles verão a Deus. Mas Antônio, o que é isso, pobre de espírito? Quando nós falamos de pobreza, nós precisamos entender que a figura de linguagem que Jesus usa aqui é alguém que tem necessidade. Quando a gente fala assim, fulano é tão pobre, nós analisamos a situação e entendemos que aquela pessoa ela passa algum tipo de necessidade. Pobre de verdade, pobre de comida, pobre de integridade, pobre de um monte de coisa. Existem várias pobrezas. Então é alguém que tem necessidade. Então quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito,
Mas, Antônio, é uma contradição. Você está querendo dizer que é bem-aventurado aquele que tem pouco espírito? Não. É bem-aventurado aquele que reconhece que precisa de mais. Ele não se contenta com o que ele tem. Ele olha, poxa, eu preciso de mais, eu estou pobre de espírito, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Nunca se contenta. Nunca se conforma. Não vos conformeis com o presente século, disse Paulo. Então, por isso ele quer mais porque ele sabe que ele depende. Que para onde iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Então, não adianta eu me refugiar debaixo da ajuda de pastores e pastoras. Não, eu preciso buscar a Deus. O pastor, ele só está me ajudando nesta caminhada. O irmão ou a irmã que me ajudou só faz parte do processo. O objetivo principal é nós dependermos de Deus. Então você, meu querido, minha querida, pense sobre isso. O quanto você tem dependido de Deus? O quão necessitado de Deus você tem sido? O quão necessitado de Deus eu tenho sido? Isso vai balizar, vai definir se eu sou ou não um homem e uma mulher conforme o coração de Deus. Então eu preciso ter fé. Eu preciso temer. Eu preciso ter sinceridade na minha adoração. Eu preciso entender que não sou perfeito. Eu preciso saber que eu dependo. Isso vai fazer de mim alguém que agrade mais o Senhor. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Que você possa refletir nessa palavra, que ela possa ir encontrar guarida no seu coração e que nós possamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude todos os dias a nos transformarmos em homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu não sei como tem andado a sua caminhada espiritual, mas não desista, não pare. O Senhor Jesus, Ele quer nos ajudar. Amém? Vamos ficar de pé para nós estarmos orando? Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus Todo-Poderoso, obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua Palavra. Que nós possamos, de alguma forma, Senhor Deus, nos aproximarmos mais e mais de Ti e sermos homens e mulheres, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Perdoa as nossas falhas, os nossos delitos, os nossos pecados, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Ó Deus, nos dê amor e paixão pela Tua Palavra, que nós possamos deixar a todo dia, Senhor Deus, aquilo que não Te agrada. Abençoa o nosso local de trabalho, a nossa escola, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. E todos dizem amém, amém, amém.